Boa noite. Na verdade, é só justificando para vocês que nós estamos aguardando a presença da Vânia, que é a gerente de coordenação da educação infantil. Então, tão logo ela chega, a gente começa. Ela já ligou dizendo que está no Antônio Carlos, chegando aqui. Como o trânsito é um pouco complicado, a gente dá um teto. Se por acaso ocorrer um atraso maior, nós iniciamos, né? Tá bom? Só mais uns 10 minutos, né? 10 minutos, tá bom? Boa noite a todos, todas e todos. Nós vamos dar, então, fazer a abertura do nosso curso, né? Letramento profissional, práticas de escrita, do professora na educação infantil. E, para isso, então, vamos compor a mesa, convidando, então, a nossa diretora da Faculdade de Educação, professora Deise Moreira Cunha. Convidamos a professora Vânia Gomes Michel Machado, gerente de coordenação da educação infantil da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Eu aqui, Gilcinei Carvalho, estou representando o CEALE, Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, aqui da Faculdade de Educação. Então, obrigado. Então, passo a palavra para a professora Deise, que fará a sua saudação. Obrigado. Bom, eu gosto de pensar um pouquinho antes de vir para a abertura, porque a abertura é uma coisa tão especial também, né? A gente está cheio de expectativa com uma coisa que começa, você não sabe como é que vai ser, né? E sempre com expectativa boa. Mas o Gil me pegou meio de surpresa hoje, foi muito confuso aqui. E agora eu fiquei me lembrando de duas coisas muito especiais para mim. Uma delas é que, tem muitos anos, quando eu comecei a minha vida profissional, eu comecei na rede municipal de Belo Horizonte. Eu dava aula lá no Tirol, na Escola Municipal Helena Antipoff, isso em 1984. Então, olhando o plenário aqui, eu falei, será que tem alguém que eu conheço? Acho que não tem mais, não. Está todo mundo com umas carinhas muito novas, que também é muito bom, né? E eu ainda estou aqui. E eu me lembro que, logo quando eu comecei, a prefeitura já tinha uma prática de formação de professores, com cursos diversos. Quando eu ingressei na rede, em 84, eu fiz curso com Sarquis, que é professor de matemática da UFOP, eu acho, Eduardo Sarquis, né, que depois foi nosso aluno aqui de mestrado, doutorado. Fiz curso com a Marinês, que hoje é nossa colega. Então, esse pessoal atuava na prefeitura. Acho que não é do tempo da Vânia, não. Eu sou bem antes. E esses cursos foram muito importantes para a minha inserção na rede municipal, para me abrir horizontes, do ponto de vista da minha profissionalização, né, para inspirar caminhos mesmo na minha prática de docente, professora primária que fui na rede municipal durante 12 anos. Foi um tempo riquíssimo da minha vida, estruturante mesmo, do meu percurso profissional, ainda é, né? Não superei esse tempo, não é para ser superado, ele conta como um patrimônio vivido para mim. E então, é com muita alegria, porque eu fico pensando como foi importante para mim, nesse tempo, né, encontrar o Daniel Alvarenga, que era outro. A prefeitura tinha umas parcerias com a UENG, com a UFMG, e eu encontrei alguns pesquisadores fundamentais na minha formação. E eu sei o que isso pode significar, e é bom que vocês estejam conosco, com a Universidade Pública, a Universidade Federal Pública, né, com a UFMG, com o CEALE, né, com o Gil e sua equipe, né. Então, acho que é muito
Espero que vocês sejam muito felizes, como eu fui nesses momentos de formação. Foram muito iniciadores, assim, alargaram muito o meu horizonte. Agora, o tema também, né, uma coisa muito especial, letramento profissional. Né? O meu campo de estudos de investimento em pesquisa é o trabalho. Não só o trabalho docente, qualquer trabalho. Me interesso por qualquer trabalho, de docentes ou não. Né? Aliás, acho que às vezes mais daqueles que não são docentes. E o tema que já me fez até publicar artigos, um capítulo num livro organizado pelo Gil, é exatamente o quanto que o domínio da língua escrita, o quanto que a língua escrita ela é estruturante no trabalho de todo mundo, quase. Né? Principalmente de professores, mas de escriturários, de advogados, né? De contadores. A língua escrita ela permeia a vida contemporânea de um jeito tão estruturante, né? Que você precisa dominar o código, mas, mais do que isso, né? Você precisa ter maestria sobre uma escrita mínima para poder se relacionar e para poder bem trabalhar, né? Para ler manuais, para compreender as normas escritas, né? Para poder argumentar bem numa situação de debate qualquer, né? Sobre essas normas. Então, a escrita, a palavra escrita, ela é estruturante na vida profissional, né? E principalmente na vida de professores. Essa já seria uma ótima razão para ter um curso chamado Letramento Profissional. Depois vou querer olhar a carga horária desse curso. As ementas, carga horária não, as ementas do curso. Mas eu acho que, quando se trata de professores, eu também aprendi com o SEALI, com todos os estudos do SEALI, que, para ser um bom professor, né, a gente tem que transmitir o amor pelo escrito, né, por esse instrumento, pela escrita, pela palavra escrita, né, pela linguagem formalizada, ou não, mas pela linguagem formalizada. Isso é uma condição fundamental de criar, né, transferência dos alunos conosco e com esse instrumento fundamental da vida moderna. Né? Então, é preciso que a gente também passe a compreender que a escrita é uma aquisição para ao longo da vida, para que se faça ao longo da vida. Então, acho que tem tudo a ver esse curso, né? Tem tudo a ver com a profissão, tem tudo a ver com a vida moderna, mas, para além disso, a escrita é um instrumento de expressão de si. Né? Então, tem tudo a ver que a gente pense que melhorar a nossa relação com o texto escrito, com a palavra escrita, né, é um jeito de melhorar a própria vida. Né? Então, acho que tem aí muitas inúmeras razões para fazer esse curso. Eu gostaria de fazer todos os cursos que tem aqui na faculdade, mas eu não tenho tempo. Espero que vocês sejam muito felizes. A gente fica aqui no segundo andar, a diretoria. Os cursos vão acontecer aqui e nas regionais, né? Mas, de vez em quando, você traz o povo para cá, que é bom também. Traz de dia para eles poderem ver os nossos jardins e participar de outras atividades. Vocês serão muito bem-vindas. A gente fica aqui no segundo andar, a diretoria. Qualquer problema, pode falar conosco diretamente. E estamos à disposição, Gil, para o que for necessário para desdobrar o curso, porque a burocracia também é muito pesada. Né? Então, é isso aí. Um bom início para vocês, tudo de muito bom, e espero que vocês sejam muito felizes, como eu fui nesses cursos que a Prefeitura oferece. Muito obrigada. Obrigado, Deise. Passo a palavra agora, então, para Vânia. Boa noite. Em primeiro lugar, queria dizer do desejo da secretária Ângela estar presente, mas ela teve um imprevisto. Dizer da alegria que a gente está ao ver o número de inscritos, ver esse auditório cheio, né, Gil? Quando o Gil esteve lá na secretaria,
para a gente pensar, né, em como estruturar o curso, a gente ficou um pouco receosa, assim, quantas vagas a gente ia criar, quantas turmas a gente ia criar. E é uma felicidade muito grande ver a procura que teve, né, a vontade das pessoas de participarem, viu, Deise? E o interesse, eu acho que isso nos incentiva a pensar assim, para os próximos. A gente, na educação infantil, tem muitos desafios em relação à escrita e aos documentos, né, que a gente tem que estar sempre produzindo. E eu acho que, quando pensa num curso de letramento profissional, pensando nessa possibilidade, né, de estar instrumentalizando cada vez mais os profissionais para exercer uma dessas tarefas, né, da educação infantil, é muito importante. E, quando a Deise fala assim, de trazer para cá, de vir, né, para a UFMG, é muito bom estar nesse espaço, é muito bom pensar assim, que a universidade é para todos, nós podemos estar aqui presentes, né? E nisso a gente tem muito que agradecer a parceria que a gente está vivenciando com vocês. Mas é também uma preocupação da secretaria de oferecer o curso para vocês nas 9 regionais, pensando na mobilidade, né? Estar mais perto de casa, mais perto do trabalho, isso é muito importante. Curso à noite não é fácil, a gente sabe, né? Muitos de vocês têm dupla jornada durante o dia e à noite está num curso, porque está interessado mesmo, e aí eu parabenizo cada um de vocês pela iniciativa, pelo desejo de estar participando, e dizer que assim, a gente está à disposição de vocês lá na secretaria. Estamos confiando muito que vai ser uma parceria muito profícua, que a gente vai ter a possibilidade de, daqui para frente, oferecer outras oportunidades para vocês, na parceria com o SEALI, e que a gente tenha um bom início de curso hoje, que vocês possam estar, ao longo do curso todo, cada vez mais se aprimorando e dizendo que bom que eu estou aqui, que bom que isso está me ajudando a exercer a minha profissão tão gratificante que é ser professor para a educação infantil. Então, bom trabalho para nós e que a gente tenha muito sucesso. Obrigada. Obrigado, Vânia. Bem, antes de mais nada, acho que convém explicar um pouquinho a razão desse primeiro encontro, porque, na verdade, tem esse nome acadêmico, aula inaugural, mas é a nossa primeira aula já. Então, quer dizer, ela está contando já para a nossa carga horária, então, portanto, o curso já iniciou, né? E, obviamente, antes de fazer esse início com as turmas específicas, nós achamos que seria conveniente, primeiro, por uma razão política, da novidade desse curso, é a primeira vez que estamos ofertando, e certamente, desde esse nome, letramento profissional, ele não é ainda tão disseminado quanto outros, né, letramento digital, letramento acadêmico, e, posteriormente, eu vou explicar a razão de ter escolhido esse nome, né? Não é para entrar num modismo, não, é para, de certa maneira, delimitar certas concepções e certas opções que nós escolhemos para trabalhar com vocês. Então, em função desse caráter de novidade, então, é claro que, assim como vocês estão aí, né, curiosos em relação a saber o que foi escolhido, como que vai ser, nós também estamos curiosos em saber a receptividade, mas, ao mesmo tempo, também aprender muito com vocês. Eu também, mais tarde, vou falar já dos contatos que tivemos com algumas do mês, e sempre é muito, e digo isso de uma forma muito honesta, é sempre muito rico e produtivo esse contato. Então, esse caráter de novidade faz com que a gente também, aqui na universidade, ocupe esse lugar de ignorância, no sentido de não saber,
né? E faz com que a gente, então, mova e busque esses contatos. Quero registrar também aqui, aproveitando a oportunidade, de também exaltar a minha trajetória, porque aqui na Faculdade de Educação, muitos de nós tivemos esse início na rede municipal de Belo Horizonte e devemos confessar que, quando algum projeto vem com esse nome, Prefeitura de Belo Horizonte, nós já temos uma sedução a priori, né? Uma sedução muito grande, porque sabemos, né, das características da rede municipal, não só do espírito crítico, mas da seriedade que o trabalho é feito, e, claro, nos coloca numa posição muito difícil, no sentido de certa maneira, cumprir essas expectativas, até com uma obrigação mesmo, dado o nosso vínculo tão grande, né? Então, ressalto que, quando a gente fala são bem-vindos, é nesse sentido que nós também nos sentimos muito presentes, né, na rede municipal. Bem, eu gostaria, então, em função desse caráter de novidade, dizer que, embora eu esteja aqui na coordenação do curso, há uma equipe toda, né, e a gente está já há um bom tempo tentando articular, né, qual que seria a melhor forma de organizar. Então, acho que eu vou fazer aqui o contrário. Enquanto nos filmes os créditos aparecem no final, eu já vou apresentar os créditos no início, porque isso é até uma forma, como acontece em qualquer momento de aula, nós nos apresentarmos. Claro que, com as turmas no seu cotidiano, esses laços serão estreitados, algumas informações serão apresentadas. Então, aqui realmente se trata de uma apresentação nesse sentido de dar ao conhecimento de vocês esse trabalho de equipe, né, que acontece em todas as escolas. Acho que nós aqui não estamos imunes, né, a essa importância que é o trabalho coletivo, né? Então, eu falei meu nome oficialmente, Gilcinei Carvalho, mas todo mundo me chama de Gil. Eu estou responsável aqui pela coordenação do curso, no sentido de que eu comecei o diálogo com as pessoas, mas não é sob minha responsabilidade. Digamos que eu seja a referência em relação a esse curso. A professora Kelly Cristina Nogueira Souto está também dividindo aí a coordenação. Eu poderia falar a história de cada colega aqui, mas acho que eu vou... Exatamente, porque muitos aqui... Ana Paula da Silva Rodrigues. Carlos Sandro Campos. A gente conhece mais pelo Sandro, né? A Luciana Maris. Maria Gorete Neto. Paula Cristina de Almeida Rodrigues. Sulamita Nagem. E Vanir Consuelo Guimarães. Então, eu publicamente agradeço essa equipe, em que a gente tem discutido e aprendido muito, e eu acho que esse vai ser o tom realmente do nosso trabalho. E digo também com muita sinceridade que a alegria é uma marca constante também desse trabalho, dado esse envolvimento. Então, nessa primeira discussão aqui, eu vou falar um pouco da expectativa do curso, né, em relação até, por isso, inclusive, a razão de estarmos aqui hoje juntos, para esclarecer, porque, de fato, não só pelo nome, mas pela própria dinâmica de funcionamento, acho que é bom, então, ter esse momento para esclarecermos algumas coisas, desde os objetivos até as questões mesmo, digamos, mais normativas. E digo também que não é intenção resolver todas as questões aqui agora, porque eu acho que pode ocorrer que muitas das questões vão aparecendo no decorrer do curso, né? Então, vou falar um pouco das expectativas desse curso, fazendo uma pequena história, e depois, digamos, nós vamos
entrar no que seria aí essa aula inaugural, né? Embora a aula inaugural seja muito mais formal, esse próprio ambiente aqui é muito formal, né? Esse distanciamento em relação a vocês, nesse lugar mais alto aqui, então acaba que a interação ela é limitada. Então a ideia é realmente a de anunciar certas coisas, no sentido de alimentando essas expectativas, e certamente elas vão ser desenvolvidas ao longo das aulas, e essas aulas, eu já também quero adiantar que o esforço que nós estamos fazendo, e quando digo esforço, eu quero salientar isso, porque quando a gente entra na academia, embora a gente tenha todo esse lastro, claro que certas identidades, digamos, de querer muitas vezes polemizar mais do que deveria, ou tensionar mais do que deveria, ou adiar certas, digamos, respostas mais imediatas e que muitas vezes podem ser até mais simples, não é essa a intenção de teorizar. A nossa intenção aqui é vivenciar certas práticas, por isso que a palavra prática ela vai ser ela é muito importante aqui no subtítulo. Então, nós teremos essas vivências e, claro, como toda situação de ensino-aprendizagem, ela fomenta certa reflexão. Então, portanto, não é um automatismo. Nós brincávamos, né, nas discussões com a prefeitura, porque não se trata de um curso de português para ensinar a escrever. Não é essa a ideia, por várias razões. Posso dizer pelo menos duas grandes, que consideramos que não é nossa função fazer isso, no sentido de que consideramos que vocês estão inseridos nessa cultura escrita, né? Então, portanto, não é uma questão de esperar que deveria estar em outro patamar. E, ao mesmo tempo, também, nós estamos partindo da ideia, e aí foi esse o argumento que defendemos o tempo todo, e que não vale só para a prefeitura, não. Você, desde que trabalha com o trabalho, eu acho que esse pressuposto ele acho que é muito importante, que as instituições, de um modo geral, se elas têm certas expectativas, essas expectativas elas devem ser explicitadas, elas devem ser apresentadas. Por exemplo, na mesma situação de vocês, nós aqui na universidade entramos e um professor universitário, por exemplo, eu posso dizer que pelo menos ele faz um parecer por semana, né? Ou mais. Bem, aí a pergunta, mas peraí, eu nunca fiz um parecer, o que é isso, esse negócio de parecer? Então, o que acontece? Quem entra na instituição, obviamente que não tem essa orientação como deveria. Na verdade, as pessoas vão aprendendo no cotidiano, faz uma primeira versão, vê um modelo, apresenta para um colega, há uma crítica, ou então faz uma primeira vez e aí recebe a crítica. Então, é um constante aprendizado. Bem, se para as pessoas, nessa situação, já existem certos desafios, nós poderíamos perguntar, então, afinal de contas, no caso específico aqui, para um professor que trabalha na educação infantil, quais são essas demandas, né? Quais são essas atividades que supostamente são corriqueiras para quem já está inserido, porque já entrou naquela cultura, mas para aquele que está, né, considerando como um novato, como é que seriam essas orientações? Então, na verdade, esse é o nosso primeiro ponto, que seria, então, mais do que honesto, né? Seria desejável que essas expectativas elas fossem explicitadas, fossem discutidas, para não criar certas tensões desnecessárias nesse aspecto. Então, a gente está apostando muito nessa condição de, durante um curso, porque um curso de formação continuada ele tem essa grande característica positiva, que é nos deslocar um pouco do cotidiano. Então, foi ressaltado aqui
a dificuldade que é, muitas vezes, encontrar um horário, deslocar, né, do ponto de vista, então, da mobilidade, ainda mais numa grande cidade, com todos os problemas de trânsito, mas essa ideia de sair de um cotidiano, elas nos colocam numa posição mais reflexiva. E essa posição reflexiva, claro que pode gerar um bom proveito, não só em relação a assimilar, porque eu não quero dizer que as pessoas simplesmente são apresentadas a modelos e elas têm que seguir, não. Porque, muitas vezes, uma pessoa que é novata, né, que está ingressando numa determinada prática, ela pode, na verdade, se surpreender com alguma coisa e apresentar para um outro que já está mais acostumado uma coisa que seria considerada um pouco absurdo. Por que se faz isso? Qual a razão, etc., né? E isso pode gerar certas mudanças também. Então, estou dizendo com isso que a gente, quando lida com a cultura escrita e com a cultura de modo geral, acho que isso seria um traço, nós lidamos tanto com aquilo que é estabelecido, como aquilo também que está potencialmente aberto para mudanças, e é por isso, então, que nós, como seres humanos, somos dinâmicos, e esse dinamismo social ele é importante de ser reconhecido e de ser, na verdade, analisado também, principalmente nessa nossa condição de professores, né? O curso, na verdade, ele vai ter 8 encontros presenciais. Vocês aí já receberam, né, se eu não me engano, com a indicação do cronograma, dos locais, etc. E as poucas horas que sobram, elas são destinadas a determinadas tarefas, né, que serão feitas no decorrer do curso. É o próprio envolvimento com o curso, é uma valorização também daquilo que, para aquele que está na sala de aula, parece ser invisível, mas a gente sabe muito bem que há muito, ainda mais num curso que pretende discutir letramento profissional, certamente essas atividades elas vão ultrapassar, né, esses limites realmente da sala de aula. Como é um curso de atualização, né, nesses moldes aí por exemplo, de 30 horas, então, ao final, vocês vão receber um certificado com a chancela, né, do CEALI, aqui da Faculdade de Educação, que, obviamente, o valor, digamos, de mercado, né, o valor simbólico que isso traz, tem a ver exatamente com essa ideia da formação profissional. Não vamos nos vangloriar, mas nós sabemos que a UFMG, obviamente, ela traz consigo uma seriedade muito grande, ela traz consigo uma organização, não que nós vamos desprestigiar os outros, mas que isso ajuda num certo posicionamento. Mas, obviamente, que não vamos fazer esse tipo de promessa. Na verdade, é uma certificação que cada um vai, na sua vida profissional, tirar proveito em decorrência das oportunidades. Então, na verdade, não estamos prometendo oportunidades, mas isso seria uma forma de se posicionar diante aí de um certo mercado, que não é só esse mercado, é da própria prefeitura também, é da sua própria qualificação profissional. Estamos aqui numa faculdade de educação que as ações que ela produz tem muito a ver tanto com a formação inicial, claro, mas muito também, se a gente for fazer até um levantamento, acho que nós temos muita força nessa questão de assumir que um profissional, do ponto de vista da formação, é um ato contínuo, né? Acho que, como toda profissão, e a gente tem que entender isso, e muitas vezes, do ponto de vista da formação acadêmica, há uma concepção na nossa sociedade que o conhecimento é algo um pouco mais fixo, né? E a gente tem que romper com essa ideia. Algumas atividades profissionais, isso é muito mais evidente, né, do que outras. Talvez, no nosso caso, a gente pode até indicar que algumas mudanças têm ocorrido também, né, em relação à ação docente, que passa por várias coisas, não vamos ser ingênuos também, que tem a ver com um melhor plano de carreira, que incentive as pessoas a
a buscar essa qualificação e, claro, essa meta que é sempre muito desejável, que é um bom profissional, um bom professor, ele cuida do seu cotidiano também, em relação às escolhas que ele faz e em relação a essa consciência das escolhas que ele faz, porque não estamos lidando com o que é certo ou errado, mas com o que seria mais adequado para determinada situação. Os debates que ocorrem na educação infantil, por exemplo, eles são muito dessa natureza, inclusive porque é um segmento, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista pedagógico, uma arena ainda muito recente de discussão. Então, uma outra aposta que eu acho que eu poderia colocar nessa lista é que, de fato, esse curso de letramento profissional ele também vai nessa direção de ajudar, né, nessa profissionalização. Não sei se vocês repararam no título, nós fizemos questão de colocar, isso já é uma terminologia que já foi adotada, é o professor da educação infantil, e não, como em alguns outros discursos, que poderia falar o educador, e aí essa questão da profissionalização, ela passa, claro, como a língua não é neutra, ela passa também pela escolha das palavras, né? Como é que a gente nomeia certas categorias, né? Em relação ao andamento dos cursos nas turmas, né? Embora a gente não tenha um conhecimento assim, muito detalhado, para a gente também vai ser alguns nós conhecemos, outros não, nós pedimos uma certa paciência, principalmente nesses primeiros momentos, para a gente, como acontece também em qualquer novidade, nos adaptarmos aos espaços, né? Em relação a como acontece no primeiro dia de aula, até achar a sala, onde vai ser, etc. Isso pode causar um certo tumulto em alguns lugares, depende até do tamanho do lugar, né? Eu estou imaginando que quanto maior o espaço, claro, maior a dificuldade de sinalização e de reconhecimento mais imediato. E, claro, tem a ver com a própria logística do lugar em relação por exemplo, a hora do recreio, né? O lanche, alguma coisa disso, se na escola tem, não tem, ou se perto tem, não tem. Então, a recomendação para essas situações é que a prevenção, né? Porque primeiro temos que verificar qual é a disponibilidade lá do local. Mas, pelo que nós já tivemos, né, de informação, acho que isso não vai ser um problema de muita gravidade, não, mas eu só estou ressaltando essa ideia, então, dos primeiros momentos, essa paciência de entender o funcionamento, principalmente porque muitas das escolas, e a gente sabe muito bem disso, quando você recebe, né, um determinado evento, uma determinada ação que não é do cotidiano, isso altera, claro, o próprio funcionamento em relação até ao acesso das pessoas, né? Se tem ou não tem estacionamento, se quem que vai abrir ali, quem que vai fechar. Então, isso tudo nós também estaremos aprendendo e sondando junto com vocês, né? Lembrando que, como toda ação educativa, a gente precisa ter uma determinada disciplina em relação ao envolvimento. Isso significa, então, que nesse curso, como qualquer curso de atualização, acho que como qualquer curso ou como qualquer aula, nós temos a frequência, então, mínima de 75% para a expedição dos certificados. Esperamos, assim, com muita também honestidade, que não tenhamos nenhuma evasão, que se isso acontece, é preciso que a gente repense também as nossas estratégias, e nessa direção, então, dado esse caráter de novidade, há uma relação também que deve ser mais honesta, tem a ver com a própria crítica ao que tem sido feito. Então, vocês, obviamente, nesse nosso mundo adulto, né, não que seja específico só do mundo adulto, mas a gente precisa ter espaço para as mudanças, espaço para o aparecimento de uma crítica. Então, se sintam à vontade para sugerir, né, um determinado ritmo ou uma determinada seleção também de assuntos, né, ou de demandas
que a gente, na verdade, é um dos grandes desafios da escrita, né? A gente projeta uma expectativa, principalmente nessas interações à distância, e não sabe, de fato, como é que vai ser a reação desse interlocutor que, naquele momento, está mais distante. Então, é o mesmo caso aqui. Então, a gente fez uma projeção, tanto que o curso não está fechado, né, nesse aspecto, ele tem margem para uma série de negociação. As aulas, então, vão começar às 6h15 e vão terminar 9h15, então, portanto, 3 horas, e aí, considerando, então, um intervalo, né, nesse momento, que aí vão dar as 3 horas aula esperadas, né, para o dia. Os encontros, em tese, são encontros quinzenais. Eu digo em tese porque, em determinado mês, para chegar a esses 8 encontros, e nós, como somos professores, né, sabemos do calendário, então, portanto, a semana de outubro já foi tirada, e também a nossa intenção foi não invadir dezembro. Então, portanto, acho que poucas turmas vão ter essa... Não, pela primeira semana de dezembro, né? Tá, então vai. Aqui, só um pequeno... Nós vamos liberar a Deise, né? Porque ela já agradeceu imensamente, Deise, a sua presença. Acho que sempre é bem importante nós termos esse apoio institucional, ainda mais considerando isso que nós ressaltamos aqui, a Rede Municipal de Belo Horizonte, né? Eu peço desculpa, mas eu tinha um compromisso com hora marcada e eu estou ficando um pouco aflita. Obrigada, boa noite. Obrigada, Gil. Eu, na verdade, acabei me empolgando, porque eu ia desfazer a mesa mesmo, mas... esqueci. Não esqueci, não. Eu queria te segurar um pouquinho mais aqui. Vânia, acho que você podia compartilhar aqui essa mesa, né? Por favor. Então, em relação ao horário, então, isso justifica o porquê que o calendário, em alguns momentos, há uma concentração e outros não. Mas essa ideia, então, de nós termos esse espaço, né, para que, entre uma semana e outra, para que as pessoas possam, na verdade, também se inteirarem mais em relação ao curso, porque ele vai, como ele tem esse caráter de certas vivências, a vivência ela é muito mais importante do que propriamente uma organização mais formal, né? Bem, eu acho que em relação ao funcionamento, acho que é isso que eu teria a dizer. Se algum colega aí lembrar de alguma... obviamente, como eu falei da questão da frequência, serão passadas listas de presença todos os dias, né? Isso é um critério formal que, inclusive, faz parte da instituição e, portanto, do mundo profissional, digamos, né? Porque isso não é só a presença, é interessante isso, né? Porque não é só a presença de vocês, não. É a presença também do professor lá, que ele foi dar aula, que essa aula aconteceu, etc. Então, tem uma lógica aí da instituição que está por trás, por exemplo, do que seria considerado, então, portanto, uma lista, né? Bem, eu acho que, mudando agora o nosso foco, eu passarei, então, agora a discutir um pouco mais com vocês isso que seria o tema dessa nossa aula inaugural, então, portanto, da nossa primeira aula aqui. Então, a ideia é, na verdade, trazer algumas questões para estimular o debate e dizer, né, sobre essas expectativas e, principalmente, clarear aspectos até do que a gente não vai fazer, né? Porque é o que vai ser feito, mas também é o que não vai ser feito. Então, essa orientação ela seria importante, então, volto a insistir, até por esse caráter de novidade. Então, se vocês me permitem, acho que eu vou ficar em pé, porque eu vou passar uns exemplos aqui, e acho que isso favorece. Na verdade, são pouquíssimos... Eu não quis sobrecarregar, em termos de informação, a nossa discussão de hoje, mas
eu acho que a discussão inicial ela começa exatamente com algo extremamente importante do ponto de vista de nós como leitores, né? E nós, como leitores, sabemos que há um dispositivo, ou uma pista, né, ou um elemento muito importante quando a gente lê, que é o título. Quer dizer, o título, né, a gente sabe muito bem disso. Quer dizer, o título de um filme que gera uma expectativa, o título de um livro, né, o título de um seriado. Não é à toa que as pessoas, inclusive, gastam muito tempo, aí não é do leitor, mas do ponto de vista de quem escreve, né, nomear algo não é uma tarefa simples, porque o título ele tem um componente aí de trazer uma informação, produzir uma certa sedução, porque muitas vezes eu não preciso também entender. Filmes, por exemplo, tem muito isso, né? Muitas vezes a gente entende aquele título que é meio enigmático depois que assiste, porque ele não poderia ser assim tão direto. Então, pensando aqui no nosso título, e eu também não quero me alongar tanto, porque isso vai ser tema constante da nossa discussão. Primeiramente, lá a palavra letramento, né, que é uma palavra, claro, que já faz parte do nosso vocabulário, porque nas últimas décadas isso foi bastante discutido, e aí a dupla, né, alfabetização e letramento e alfabetização faz parte, né, da discussão dos currículos do curso de pedagogia, faz parte hoje da discussão, né, é alfabetizado, não é letrado, né, como é que a gente classificaria. E aí o termo aqui, na verdade, de uma forma bem simplificada, ele quer dizer, então, como é que a gente se envolve. Nós, então, no plural, o letramento sempre é um fenômeno, vamos assim dizer, social, nesse sentido de como é que nós nos envolvemos nas atividades de leitura e de escrita, ou nas práticas de leitura e de escrita. E, obviamente, então, o envolvimento, ele não é um envolvimento igual para todo mundo, né? Nos diferentes lugares, nas diferentes épocas. Então, o que a gente consideraria, por exemplo, no mundo da escola, como sendo uma determinada prática de leitura legítima ou valorizada, não é necessariamente a que é legítima e valorizada em outras situações. Por isso, então, eu já estou dizendo que há um conflito muito grande entre o que a gente valoriza em termos dessas práticas, porque nem tudo tem o mesmo valor do ponto de vista, então, desse julgamento social. Tanto que é importante dizer também que nós poderíamos até ter optado, já estou colocando aqui nós, do ponto de vista do autor, ter colocado, por que não coloca, então, letramentos, né, no plural? Isso é uma boa estratégia, porque letramento sempre é plural nesse sentido de nos envolvermos em várias práticas, né? Quer seja de leitura, quer seja de escrita. E, obviamente, quando nós pensarmos, né, que há essa diversidade ela é resultado do quê? Ela é resultado exatamente do fato de que nós, como seres humanos, estamos envolvidos em várias atividades, ou estamos também envolvidos em várias, que a gente chamaria de várias esferas, ou vários ambientes, em vários momentos. Então, por exemplo, uma coisa é na vida privada, o que a gente lê, o que a gente escreve, o que a gente valoriza. Outra coisa é, por exemplo, nos nossos momentos de prática religiosa, o que a gente lê, o que a gente valoriza. Outra coisa, nos nossos momentos de lazer, né? Nos nossos momentos da profissão, né? Que é uma característica tão marcante, talvez, da vida, não só da vida adulta, mas principalmente da vida adulta. Então, é muito comum, e vocês têm visto isso com muita frequência, que essa palavra letramento ela tem vindo junto com a característica específica. Exatamente, se é uma coisa tão complexa, e tão variada e tão diversificada, muitas vezes, então, é necessário que a gente indique certas especificidades, não com a ilusão de que essas especificidades não dialogam com outras, porque isso também nós vamos ver, inclusive com os exemplos que eu trouxe aqui hoje, vou mostrar que muitas vezes
o nosso momento profissional, como professor, se mistura com outras coisas. Essa identidade, ela é uma identidade realmente complexa, né? Em casa, por exemplo, né, vocês, né, muitas aqui, mães, mas é uma mãe professora. Então, obviamente, as expectativas colocadas aí sobre esse papel é um papel necessariamente múltiplo, né, que pode, obviamente, ser ampliado pelos vários papéis que nós desempenhamos. E aí, no caso, então, o profissional. Por que esse nome profissional, né? Porque a gente poderia pensar em letramento digital, aqueles que são envolvidos exatamente nessas novas, não só a nova tecnologia, mas essa linguagem que acompanha a nova tecnologia. Poderíamos falar, por exemplo, em letramento acadêmico, aquilo que acontece na academia em termos de um processo de escolarização num determinado momento. Poderíamos falar num letramento, ampliando aí, né, um letramento musical, por aí vai. Então, é um termo que, na verdade, a gente tem até, muitas vezes, dificuldade em limitar, porque dado a série de atividades. Isso, inclusive, é uma boa questão a ser debatida, né, em relação a para que ficar ampliando tanto. Nesse caso específico aqui, por que ficar ampliando tanto? Porque a ideia é que o profissional tenha a ver com essa ideia de que qualquer instituição, principalmente se ela é uma instituição ligada a uma ação profissional, ela produz certos modelos ou certas expectativas, tanto das ações de ler quanto das ações de escrever. Então, portanto, quando a gente pensa, afinal de contas, o professor, como é que é esse letramento profissional? E aí, então, eu acho que começa com uma certa redundância. Deixa eu explicar melhor essa redundância, que é, do ponto de vista da expectativa social, a escola seria, por excelência, né, o lugar, obviamente, que a gente aprende a ler e escrever. Então, portanto, o professor que lá está, como membro dessa comunidade em que ler e escrever são ações quase que naturais, esperadas. Então, portanto, para o professor, letramento já é algo automático. Bem, só que não é bem assim, porque nós estamos pensando aqui, e aí eu vou falar isso com bastante ênfase, que tem a ver com uma grande expectativa que nós aqui temos que construir, que é o seguinte, o objetivo desse curso não é discutir o cotidiano da relação professor-aluno, ou das decisões que são tomadas nesse cotidiano, né, da sala de aula, por exemplo, e aí, portanto, polêmicas do tipo, né, esse livro aqui pode ser lido por uma criança de idade tal, ou então isso aqui já seria um movimento para aquisição do código, isso aqui é pertinente ou não. Então, não vamos discutir essas questões que são muito importantes do ponto de vista do fazer pedagógico desse profissional que está na educação infantil. Nós aqui, claro que essas questões, obviamente, elas podem permear, mas elas não são o foco, porque o nosso foco tem a ver exatamente com as ações do professor, ou com as nossas ações. Por exemplo, do ponto de vista de qual é a demanda colocada, né, para um professor, do ponto de vista de preencher um formulário, realizar uma entrevista, produzir um relatório. Obviamente que isso bem integrado, né, é bem integrado às próprias expectativas, conforme eu falei aqui, né, entrou na universidade, certamente você vai escrever um monte de parecer. Entrou, a educação infantil, nós constatamos pelas visitas, inclusive, que fizemos às várias escolas, que, não que isso seja surpreendente, porque a gente já tinha uma ideia, mas surpreendeu muito o quanto que há de zelo em relação a ter as coisas documentadas. A gente viu lá os arquivos, por exemplo, quando a gente nós pegamos algumas pastas de alunos, o que tem de informação relativo a esse aluno nos surpreende exatamente nesse sentido, que é preciso realmente saber
e saber detalhes, coisa que a gente pode até levantar a hipótese, quanto mais você vai no seu processo de escolarização, talvez a sua pasta vai diminuindo, porque aí vira só as notas, né, se você foi aprovado ou não. Então, claro que há uma dimensão de conhecer o outro muito diferente nesse processo de escolarização. Então, a questão dos inúmeros registros, nós vamos usar muito essa palavra, porque muitas vezes, se a gente fosse levantar aqui, né, o que é escrever, né, como nós estamos muito inseridos numa determinada cultura que pega o escrito, nessa questão de escrever a palavra, ter a letra, etc., a gente não leva em conta que, na verdade, o registro que nós fazemos, muitas vezes, faz uso de outras linguagens, né? Em relação a, por exemplo, volto a dizer, nesses arquivos, um grande número de fotografias, grande número de produções dos próprios alunos que, na verdade, não estão nessa moldura do que seria exatamente só a palavra escrita, no sentido de ser só a língua, né? É muito mais do que isso, tem muito mais outros elementos. E aí, claro, dada essa amplitude, como é que a gente registra e organiza certas informações, com quais funções, né? Então, nós vamos também bater muito nessa tecla, né, de para que serve esse registro, para quem que é esse registro, né, por que desse registro, o que registrar, né, como socializar. Então, são perguntas, né, quando a gente vai fazendo um levantamento, e eu já gostaria que vocês começassem a pensar sobre isso para o nosso próximo, né, para os nossos próximos encontros, quais são essas atividades do seu cotidiano que envolvem realmente esse registro, e aí, claro, o registro pode ser não só aquilo no papel, que eu uso caneta, lápis, ou um teclado, ou alguma coisa dessa natureza. Então, vamos ampliar, mas, ao mesmo tempo, também, nós vamos restringir, porque, ao mesmo tempo que nós temos essa ampliação, que é muito necessária, nós temos também a necessidade de ter algo que é já dessa convenção. Então, por exemplo, lá o preenchimento de um formulário, obviamente, ele, por mais que você faça, deixa uma foto que seria muito melhor do que eu fazer uma descrição de como é essa criança, né? Se eu tiver que escolher palavras para caracterizar, obviamente, para muitos isso pode dar muito mais trabalho do que, por exemplo, apresentar através de uma imagem. Então, essa relação entre imagem, né, e palavra, imagem e língua, também pode nos mover aqui para um determinado tipo de debate, né? E, então, essa questão do profissional teria a ver com essa pergunta, né? Quais são, então, dentro dessas práticas profissionais de leitura e de escrita, são características de um professor da educação infantil. Claro que aqui nós não vamos fazer comparação do que no ensino fundamental faz, né? Mas no sentido de o que seria realmente mais específico, e parece, então, pelas próprias informações e pelas próprias pesquisas que nós já fizemos em alguma escola, há, sim, algo que precisa ser debatido. E aí, claro, esse curso não é algo que vai trazer para vocês modelos, e aqui é até bom, diante da Vânia, dizer isso, né? Não é que nós estamos aqui replicando o que a prefeitura quer que vocês façam em termos de preencher determinados documentos, porque isso é uma demanda da instituição. Nós, aqui na universidade, nós vamos pegar os documentos, por exemplo, e dizer assim, não, isso aqui não é assim, não, deveria ser melhor, vamos lá, façam lá a crítica. Então, quer dizer, isso tem a ver com o poder que nós também temos, e vocês também têm, de propor sugestões, isso, inclusive, né, de tempos em tempos, isso acontece em todos os níveis, né? Até me lembro, Vânia, num dos materiais que você apresentou, né, me permita dizer esse exemplo, que não é, na verdade, só da prefeitura. Então, por exemplo, as palavras que nós usamos, né? Então, num formulário lá estava assim, ó, filho legítimo. Então, obviamente que hoje essa caracterização legítimo, ela já não é mais autorizada, porque você tem um outro jeito de dizer, digamos, que tem a ver com a própria mudança
dos nossos valores, das nossas concepções, inclusive de família, e por aí vai. Então, claro que quando a gente pega um determinado formulário, nós temos a habilidade crítica de dizer assim, isso está atualizado, está desatualizado, ou essa determinada palavra aqui eu acho que pode ter um determinado conceito, essa outra pode ter outro. Então, claro que o preenchimento não é um preenchimento mecânico, porque envolve a nossa capacidade de interpretar o que o outro está querendo ouvir, né? E o que o outro está demandando naquele preenchimento. Do mesmo modo, também, é quando a gente vai produzir esse próprio formulário, né? Se a gente quiser indagar sobre as coisas, isso dá trabalho, porque você tem que fazer a pergunta certa, no momento certo, de um jeito certo, né? De modo a não criar uma determinada tensão. Então, nesse aspecto, realmente, há determinadas situações e há determinadas ações que seriam esperadas, né, e típicas de um determinado cotidiano da educação infantil. Então, esse seria o nosso grande tema. Agora, conforme foi anunciado aqui também, nós temos uma carga horária que não é uma carga horária tão grande, embora possa parecer aí vários meses de envolvimento. Vocês vão observar que os assuntos e os desdobramentos são inúmeros. Então, nós aqui também não estamos fazendo uma promessa de que nós vamos listar todos essas ações e vamos dar uma resposta sobre como é que deve ser feito. Tanto que há uma possibilidade de esse ser um primeiro módulo, depois a gente pode até pensar em um segundo módulo para quem fizer esse primeiro, mas não estou querendo dizer que a gente vai adiar as questões, não. Só estou querendo dizer que há determinadas demandas que a gente espera que o curso ofereça caminhos para respondê-lo, e não nesse sentido de indicar procedimentos, né? Por isso que também não gostamos muito, por exemplo, da palavra, que vocês vejam que o título, voltando à questão do título, né? Não é um curso instrumentalizante, nesse de vou te dar os instrumentos, está aqui uma determinada regra, norma, e você vai aplicar em todas as situações. Então, há aí uma ideia também de criar certa autonomia para essas decisões. Então, um curso, por exemplo, português instrumental é uma palavra, por exemplo, também, que, embora ela possa ser legítima, ela tem uma concepção. Então, acho que não há essa neutralidade. A palavra que a gente escolhe, ela está trazendo um determinado conceito que é bastante importante. Bem, acho que com isso, então, eu espero que não é para vocês ficar só simplesmente reproduzindo letramento profissional. Eu fiquei até imaginando, se você for dizer para uma pessoa que curso você está fazendo, e falar assim, estou fazendo um curso de letramento profissional, obviamente que as pessoas não vão saber o que vocês estão fazendo, né? Vocês vão ter que explicar um pouquinho mais, principalmente se você falar, essa noite eu vou chegar atrasado porque eu vou para um curso de letramento profissional. Então, claro que não é ainda uma expressão que faz parte desse cotidiano, né? Ele não traz em si já uma referência. Então, não sabemos se esse nome vai pegar ou não, mas o fato é que nós queríamos, então, com esse nome, ampliar um pouquinho mais, e até muito mais, né, porque a própria palavra letramento ela tem essa ideia de amplitude, e, ao mesmo tempo, restringir naquilo que seria ações consideradas, então, portanto, mais profissionais, né? Bem, quero agora, na verdade, trazer aqui alguns exemplos, né, deixar de falar mais teoricamente, digamos, ou então mais abstrato. Vamos trazer aqui alguns exemplos que eu acho que ilustraria essa situação em que a gente pode vivenciar. Nos últimos meses, duas notícias me chamaram muita atenção, nessas que circulam, né, pela mídia. A gente acaba até sendo obrigado a ler pela intensidade com que elas são divulgadas. Aí, ó. Nesse sentido, muitas e muitas vezes a gente não escolhe o que a gente quer ler. A gente, na verdade, entra numa determinada agenda, principalmente da mídia, que, né, coloca para a gente hoje, nos meios digitais, na verdade, as notícias
batem na gente, no sentido que elas já vêm já escolhidas. É diferente, por exemplo, de outras situações em que você, na verdade, né, não estou querendo dizer que é melhor ou pior, não, é uma questão de constatação. Então, eu vou pegar esses 2 exemplos como pretexto para uma determinada discussão aqui. A primeira notícia que chamou a atenção foi essa aqui, ó. Pai corrige e dá nota à carta recebida de diretora de educação. Nós não vamos ler aqui, não. Isso aqui foi só o título para chamar a atenção. Foi o seguinte, eu vou começar com exemplos mais distantes e, obviamente, que a situação distante compete a vocês verificar se há alguma relação com práticas mais próximas, né? Claro que o que eu vou explorar aqui tem uma relação com essa proximidade. Eu vou induzir a essa proximidade. Foi o seguinte, um pai, ele recebeu isso na Inglaterra, ele recebeu uma carta da escola dizendo que ele teria que pagar, dizendo não, é uma multa, né? Dizendo que ele teria que pagar tal porque o filho faltou a tantas aulas. Então, assim como aqui também no Brasil nós temos essa questão de monitorar, porque é compulsório a frequência, em determinados países, mais do que uma questão legal, você tem também uma questão financeira que envolve uma multa em relação a onde é que esse filho está. E, obviamente, ele tinha tirado umas férias, por uma questão até de ordem financeira, né, num período talvez mais barato, e levou o filho. E aí ele recebeu realmente essa notificação. E aí é muito interessante que ele recebeu a notificação, mas produziu o seguinte, está lá em inglês, mas a ideia que eu quero aqui discutir com é o seguinte, ó. Ele recebeu a notificação, mas devolveu o texto com determinada correção. Olha que interessante, porque na cultura, em alguns países, aqui, em algumas escolas, nós até já importamos isso também, você tirar A+, A-, B+, B-, C, não tem isso? Então, aqui, na verdade, ele deu uma nota para a carta, dizendo lá, ele tirou D-, então, portanto, foi reprovado. E ali está escrito assim, ó, trabalhe mais, né? E aí faz até uma gozação em relação ao chefe lá da seção de educação. Por quê? Porque ele leu o texto, que vocês estão vendo lá ao lado com determinadas marcas, ele leu o texto com o olhar de quem, obviamente, não gostou daquela notificação, então, portanto, quis encontrar ali no texto algum problema que fragilizasse aquela autoridade. Então, isso é um ponto extremamente importante. Olha a questão de, primeiro, a escrita ela traz uma visibilidade, ela expõe mais as pessoas nesse aspecto. E segundo, ao ser um produto, aí, ela pode circular de tal maneira em que as pessoas não estão atrás só da informação. Não é só o que está escrito, mas também como está escrito. É interessante, porque se a gente pensasse numa situação desse pai receber uma carta, um prêmio para o filho, obviamente que ele não iria ler essa carta devolvendo e dizendo que ótimo, mas vocês precisam corrigir tal e tal. Então, isso é muito importante, porque o objetivo que se tem diante de uma determinada tarefa, e no caso, você está escrevendo para quê? Qual é o objetivo? Induz de forma muito clara o comportamento que você tem diante do texto. Então, é aquela velha história também, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né? Então, acontece muito isso. Se você tem uma certa afinidade com um determinado autor, ou quem escreveu, por exemplo, claro que o nosso grau de envolvimento, até de ordem afetivo, né, emotivo, com o texto, faz com que muitas vezes a gente veja determinadas coisas e não vejam outras. Então, o ato de ler, ele não é realmente esse ato mecânico, né? Claro, então, que a resposta do pai, vocês vejam que repercutiu na mídia, é sinal, então, que a ação dele trouxe um determinado efeito, e, obviamente, que esse efeito também vai ser avaliado dos dois lados. Muitas pessoas podem achar muito prepotente desse pai, que, na verdade, não assumiu o erro e está querendo encontrar uma razão para desmerecer
a ação, mas também nós vamos encontrar aqueles leitores que vão falar, claro, é verdade, sim. Imagina uma escola mandando um texto, né? Ainda mais com essa ideia lá, de que lá em cima está escrito, né, algo que vai penalizar mesmo, né, uma infração. Então, claro que não pode estar escrito de qualquer jeito, porque senão perde esse valor normativo, esse valor legal. E eu tenho certeza que, nas várias situações que vivemos nas instituições, né, e todas elas, nós temos algumas situações em que isso acontece muito. Então, por exemplo, mesmo em situações consideradas, em tese, mais informais, então, por exemplo, escrever um bilhete, não sei se alguém já passou por isso, por exemplo, eu vou escrever um bilhete. Não, mas esse bilhete vai ser lido pela Deise, diretora. O que a gente faz? Obviamente que eu vou passar limpo esse bilhete, minha letra vai ter que ser um pouquinho mais legível, ela vai ter que ter um certo capricho, não vou poder colocar em qualquer papel, por exemplo, né? Porque, inclusive, eu sei que ela não está preocupada só com o conteúdo. A própria forma, né, do papel vai mostrar o respeito ou não que eu tenho. Imagina, não vou colocar num guardanapo, por exemplo, né, alguma questão. Por exemplo, nessas próprias situações que nós vivenciamos aqui, olha como é que é interessante, né? Nós mandamos um convite a ela, um convite via e-mail, etc. Mas não poderia chegar lá com um papelzinho, Deise, apareça lá na abertura de tal coisa amanhã, etc, etc. Então, você tem aí um procedimento que, para alguns, vai parecer uma coisa ligada só a uma etiqueta. Na verdade, etiqueta, que é etiqueta, sim, no sentido que a gente tem um comportamento esperado, né? E um comportamento normatizado, não posso fazer qualquer coisa, e preciso também saber que, se isso for ocorrer alguma ruptura, consequências vão ocorrer desse nível que nós vimos aqui, para os dois lados, viu? Tanto por parte daquele que recebeu a notificação, quanto por parte daquele que corrigiu. É muito interessante que, não sei se vocês já repararam também, uma das grandes dicas que muitas pessoas dão para as fraudes, principalmente hoje as fraudes eletrônicas, no meio digital, se tiver muito erro de português, pode saber que é uma coisa fraudulenta, porque imagina se um banco X, por exemplo, não vai ter um cuidado, porque ele tem uma equipe, ele tem profissionais lá que zelam por uma determinada imagem, e aí realmente pega muito mal, principalmente se esse erro for... Não é que a questão do erro, não, porque, na verdade, a gente também amplifica, né, um determinado problema ou diminui um certo problema. Então, a avaliação não é exatamente só daquele elemento. Claro que tem muito mais coisas ligadas a isso, né? Bem, então esse é o primeiro exemplo, que eu acho que é muito significativo, pelo seguinte, antes de passar para o outro, porque nós estamos lidando aqui, deixa eu falar um pouquinho mais sobre como é que eu li isso aqui, relacionado aqui com a nossa discussão. Porque vocês vejam que nós estamos aqui num processo comunicativo que envolve a comunidade escolar, no sentido de comunidade escolar aqui, não só o professor, mas alguém da administração que precisa acompanhar, e claro que certamente esse professor deve ter dado a informação via diário para provar que realmente faltou ou não faltou, comunicou a direção, essa direção comunicou lá uma supervisão. Então, não sei exatamente qual é a hierarquia, mas certamente essa informação não circulou de forma assim, fulano de tal está faltando. Aí o outro lá falou que está faltando. Quer dizer, claro que deve ter tido aí uma rede documental que chegou a um ponto, né, esse ponto que foi aí da notificação. Então, veja, nós estamos lidando com a comunidade escolar. Então, como que a gente, inclusive isso, como é que eu notifico alguém, usando que linguagem, de que jeito, como é que eu me aproximo. E a outra coisa é que é muito interessante que, do ponto de vista da estratégia, o pai, na verdade, está lidando com uma linguagem que é da própria comunidade escolar. Então, por exemplo, lá o fato de ter dado nota, ter dado uma nota e depois ter colocado até o sinal de pontuação é muito comum, né, quando você devolve algum texto para o aluno e faz alguma recomendação. Então, ali tem uma
questão que envolve a cultura escolar. Então, aí que nós podemos afirmar que nós estamos aqui diante de algo que envolve o letramento escolar, claro, que tem a ver com algo que faz parte do cotidiano. Quando eu falo faz parte do cotidiano, não é que a pessoa recebe todo dia esse tipo de notificação, mas ela, de certa maneira, cria a possibilidade de receber esse tipo de notificação desse jeito, né? E, ao mesmo tempo, também, não é puramente um letramento escolar, porque tem aqui também uma questão profissional, que é quem que recebe o dinheiro dessa notificação, né? Quer dizer, como é que ele é processado, como é que é o decorrer disso. Então, não é essa contabilidade aí, por exemplo, ela, inclusive, nem é prevista pela escola, né? Porque, se fosse dessa maneira, ela ia viver de incentivar as pessoas a não ir à escola, porque ia ter uma fonte. Então, não é essa a razão. Então, a gente tem aqui também algo que tem a ver com essa questão da burocracia que envolve esse documento que circula. Bem, e aí o outro exemplo, esse inclusive é mais recente, vocês devem ter visto aí, porque ele, digamos, reverberou muito, inclusive virou algo que a gente hoje chama de viral, né, no sentido de todo mundo está falando, né, que foi aquele caso, né, do menino de 5 anos manda bilhete em nome da professora para não ir à escola, pode ser feriado. Então, essa aí é a notícia, né? E aí, de uma forma muito resumida também, foi uma situação, e aí, claro, são versões, né? Eu vou contar uma determinada versão aqui que pode se contrapor a uma outra versão, que é, numa situação em casa, então, portanto, numa situação mais íntima de casa, essa criança de 5 anos, ela simula um determinado bilhete, né? E nesse bilhete, ela usa, né, aquilo que eu acabei de dizer aqui para vocês, olha lá, pegou um pedaço de papel, a gente já sabe então que é uma simulação, né, um papel com uma determinada borda, né, o que mostra essa escolha meio que aleatória. Vejam que o formato tem a ver com uma determinada prática que certamente não foi ele que inventou. Isso é muito importante, então. Então, vocês estão vendo que, do ponto de vista, nem precisamos ler assim tudo para perceber que ali deve ter uma intenção que não é palavra por palavra. A gente já tem uma ideia global sobre qual é a projeção de sentido. Então, lá temos lá, senhores, pais, amanhã não vai ter aula, porque pode ser feriado. Assinado tia Paulínia. É verdade esse bilhete. Então, é muito interessante do ponto de vista... A gente pode fazer uma análise aqui de várias e várias maneiras, né? Mas o que é muito interessante, e aí por isso que o exemplo também cabe perfeitamente nessa nossa discussão de hoje, porque o resultado, do ponto de vista de produzir sentido aqui em relação a esse material, ele não está sob controle. Então, por exemplo, se a gente acompanhar na internet quais foram os resultados da divulgação desse texto, nós temos tanto aqueles que argumentaram fortemente que absurdo essa criança ficcionalizar essa situação, se colocar, que coisa mais desonesta, essa mãe deveria ensinar de que isso não é possível, de você querer burlar uma certa regra, então, portanto, evidenciar que ali haveria algo meio que escuso que deveria ser ensinado, e, ao mesmo tempo, também, os defensores do outro lado que vão dizer assim, não, mas aí você tem que entender que foi uma situação de brincadeira, e aí vem a mãe defendendo, dizendo que esse produtor do texto tem uma veia muito jocosa, brincalhão. Acho que eu vi até que ela diz fanfarrão, é uma criança que tem esse espírito fanfarrão, e isso não acontece só com a escrita, não. Nesse jogo de personagens, por exemplo, que isso aconteceria com muita frequência. Mas vejam bem, nessa situação, para explicar uma legitimidade, teve que apelar, inclusive, para essa história, para dizer, não, isso não é uma questão de desvio de caráter, não, é uma questão... Tanto é que a frase lá, é verdade, esse bilhete, já é um modo de certa maneira, sinalizar
uma determinada encenação, né? Uma certa encenação da própria escrita. Bem, o que também é interessante nessa situação é que o que eu falei para vocês que nós não vamos focalizar, mas acaba que indiretamente vai aparecer, é o fato de que se a pessoa vivencia, vocês lembram lá a definição que provisoriamente, ou pelo menos de uma forma muito rápida e simplista, foi dita de letramento, ela diz respeito a um envolvimento nas práticas de leitura e de escrita. Então, o envolvimento não sou eu que controlo o tempo todo. Então, por exemplo, mesmo para aqueles que não são, evidentemente, segundo os nossos parâmetros, leitores ou produtores de texto ainda, nós sabemos muito bem que, por exemplo, nós temos inúmeros casos disso, né? Uma agenda, por exemplo, quando circula, certamente essa criança não lê, mas ela projeta. O que será que é o conteúdo, hein? Alguma coisa, será que vai acontecer na escola? Será que, dependendo da faixa etária, ele pode até imaginar alguma coisa errada que foi notificada para os pais, porque tem a ver com aquela própria notificação que nós vimos lá, que quando há uma relação com os pais, ela muitas vezes pode ser com esse caráter de indicar um comportamento não desejado. Então, portanto, essa ideia de que, por exemplo, eu posso, mesmo não sendo ainda leitor ou escritor proficiente, criar uma certa expectativa sobre o que é escrito ou que tipo de informação circula, nós estamos vendo aqui como uma evidência. Então, eu imagino também, posso criar essa hipótese de que esse aluno não teve uma aula, portanto, sobre como é que se escreve um bilhete, como é que se organiza formalmente, mas ele pode ter inferido por essa vivência, né? Por isso, então, que a escola acaba sendo, que eu acabei de dizer, por essência, uma instituição muito ligada ao letramento. Então, uma indicação que seria até o letramento que a gente chama de mais hegemônico, aquele que domina, né, as práticas, porque ela valoriza muito os registros, né, em relação a isso. Então, não é o empenho da palavra, é o empenho... Estou falando, obviamente, das escolas tradicionais, etc., porque a gente pode ter uma diferença muito grande, né, em relação ao quais são essas práticas, por exemplo, em comunidades rurais, em comunidades indígenas. Estou vendo minha colega lá, Gorete, né, em que isso que eu estou dizendo aqui, obviamente, não cabe para todas as situações. Então, por exemplo, quanto mais restrito em termos de relações interpessoais é uma comunidade, obviamente que ela não tem necessidade do bilhete como uma prática de interação entre as pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que há certas situações em que, mesmo que essa interação ela seja íntima, que eu possa dizer e não escrever, vem aí a força muito grande de uma instituição que, na verdade, documenta as suas ações. Então, esse ponto também nós vamos, ao longo do nosso curso, discutir muito. Quer dizer, qual é essa força documental que tem um determinado registro, que muitas vezes faz com que eu não esteja lá, mas, como é o caso, nós visitamos a escola, posso pegar uma pasta de um aluno e ali eu ter uma história muito bem contada, muito bem documentada sobre o que aconteceu. A própria agenda, por exemplo, é um mecanismo muito interessante desse monitoramento, que, no caso específico, eu imagino também, né? Claro que tem outras funções, mas nesse caso específico significa uma corresponsabilização. Então, quer dizer, é um modo de dividir certas responsabilidades no sentido de dar ciência ao outro do que aconteceu e, ao mesmo tempo, compartilhar informações que são importantes. Não nesse sentido negativo de controle da vida, mas no sentido de prevenção de certas questões, no sentido de... não precisa nem ser só nesse nível também, não. A gente vê que no ambiente escolar há espaço também para relações afetivas, evidentemente. Então, quer dizer, são os bilhetes lá que vão criando
vínculos, né? Inclusive, a gente muitas vezes vê como que essa estratégia ela é importante para manter esse clima de proximidade desejável, por exemplo, nessa situação. Coisa que, por exemplo, na universidade nós não poderíamos usar esse tipo de registro, porque pressupõe-se um distanciamento um pouco maior em relação ao modo, né, como nós vamos escrever. Bem, então, resumindo, acho que esses dois exemplos, eles mostram muito claramente para a gente que, quando a gente pensa como a gente lê, como a gente escreve, há a necessidade de fazer uma equação que é muito importante, que a gente muitas vezes quer dividir sem poder dividir, que é essa questão da relação entre o conteúdo e a forma. Essas duas coisas não são separadas como a gente pensa. Assim, vamos pensar primeiro sobre o conteúdo, o que você quer escrever, depois eu vejo lá como você vai escrever. Então, essas operações elas não são assim tão separadas. Então, vejam bem, no primeiro caso nós vimos isso, claro que o pai entendeu o que era lá aquela notificação, tanto entendeu que ele buscou alguns elementos da forma. E aqui também o mesmo caso, olha, mesmo não tendo domínio perfeito de elementos ligados ao código, ligados à própria formatação, né, nós vamos ver isso também, que a dimensão gráfica, que muitas vezes as pessoas associam só a uma questão estética, do texto ficar bonito, de ficar arrumadinho, etc., não é o critério puramente estético, é uma coisa de favorecer o seu olhar, favorecer a sedução. Isso é verdade quando a gente pega um texto, por exemplo, em que ele não é legível. Então, obviamente, essa questão da legibilidade ela é um fator que implica certamente nesse processo de construção de sentido. E aí, então, eu passo para dois outros exemplos para reforçar aqui, esse é um ponto, já caminhando aqui um pouco para uma certa finalização, porque nós aqui depois pensamos que algumas questões podem ser formuladas, né, se a gente puder indicar alguma resposta, mas um ponto muito importante é que nós devemos considerar que a escrita é uma prática cultural. Então, se ela é uma prática cultural, então faz parte de determinada cultura, certos valores, necessariamente, eles vão aparecer. E esses valores, claro, têm a ver com uma determinada expectativa de correção ou não, uma expectativa de adequação ou não. Então, por exemplo, eu posso pensar, será que cabe mandar um cartão? Será que a gente pode pensar assim, na minha cultura valoriza isso. Pego, por exemplo, a questão do Natal, por exemplo, é um momento em que, por exemplo, a nossa cultura valoriza troca de cartões, porque isso, claro que você pode até, inclusive, encontrar com a pessoa todo dia, mas isso significa uma manifestação de algo, né, que muitas vezes até transcende aquele próprio texto, porque, por exemplo, ninguém espera receber um cartão de Natal com uma notificação de uma dívida, por exemplo, de uma pessoa próxima. Ainda mais se vier naquele formato, aí vai ser uma coisa muito fora do propósito. Então, veja, a gente nem abre o envelope, se o envelope for muito sofisticado, a gente, inclusive, já sabe que deve ser um convite para isso, para aquilo outro. Então, essa natureza da nossa interpretação ela não começa exatamente só com a palavra. Ela começa exatamente com uma série de recursos de linguagem que estão presentes aí na nossa cultura. Então, esse exemplo que eu estou dizendo, que cartões, por exemplo, não é todo momento, ainda mais agora na cultura digital, em que a questão do papel perde um certo valor, mas a gente tem toda a estratégia ainda presente. Então, isso é um valor, por exemplo, né? Mas é um valor também, pegando uma outra dimensão, um valor também da competência esperada. Porque, por exemplo, a gente pode pensar num cartão, por exemplo, que vem em branco e você tem que escrever,
e aquele cartão realmente que você escolheu, porque a imagem ali era aquela mesma, diferente daqueles cartões prontos que as pessoas vão lá e assinam. O que acontece? O cartão pode ser bonito, mas eu tenho também que ter um desempenho linguístico em relação às palavras, eu tenho um jeito de começar, eu tenho um jeito de finalizar, e isso tudo, obviamente, a gente não nasce sabendo. Então, são procedimentos que vão exigir esse envolvimento. Obviamente, estamos numa cultura letrada, né, nesse exemplo que eu estou dando, e, ao mesmo tempo, também certas escolhas. Por isso, então, que não nos surpreende quando determinados desvios são analisados de um jeito muito forte, quer seja um probleminha, né, ou um problemão. Por exemplo, podia ser alguma coisa até de... Não, mas nesse papel não, por favor. Pode voltar lá e colocar, por exemplo, num papel timbrado. Então, isso tem a ver com um erro também em relação à própria escolha da materialidade, né? Mas pode ser alguma coisa também colocada num nível mais local, mais microestrutural. Então, portanto, não surpreende, e aí estou falando agora da questão da língua, quando a gente pega uma notícia em que de primeira página, isso é a primeira página de um jornal, virou notícia, olha, que no Congresso eles fizeram, um dos funcionários fez um carimbo, e que nesse carimbo estava lá Congresso com C cedilha e não com 2 S's. Claro que virou uma notícia, o jornalista não ia perder essa oportunidade, principalmente porque essa relação que nós nunca podemos perder de vista. O que está em jogo não é o C cedilha, o 2 S, está em jogo o quê? É a imagem, né, do que a gente vai pensar num congresso que muitas vezes, então, não leva a sério uma série de coisas, que a gente vai pensar que as pessoas lá realmente não estão preparadas, etc, etc. E é muito interessante, porque na hora de justificar, quem que vocês acham que levou quem foi o causador desse problema? Ou um funcionário lá do escalão, não sei o que lá, que mandou lá e recebeu aquilo, não conferiu, etc, etc. Ninguém coloca assim, mas peraí, quem usou o carimbo? Quem é que assinou aquele carimbo, não reparou? Então, vejo que essa rede também de solidariedade em relação, principalmente, isso também iremos discutir, quando a gente pensa num valor documental projetado para um determinado escrito, vocês vejam que a gente constrói uma rede que se compromete. Então, é aquele lá que assina, mas é aquele também, outro que assinou em seguida, etc. Então, é a instituição, na verdade, olha que interessante isso, né? É a instituição Congresso Nacional que, na verdade, está sendo alvo da crítica, e não simplesmente só uma ação individual, mesmo que essa ação possa ter sido individual. Então, nesse aspecto, realmente, aquilo que nós falamos aqui, eu acho que eu posso generalizar isso. Uma das características também do letramento profissional, ou dessas situações mais profissionais, é que a face, né, o papel que a gente assume, não é esse papel tão individualizado em termos de escolhas, de opções, mas aquilo que, na verdade, seria expectativa da instituição. Então, não sou eu, o Gil, mas é lá o CEALI que fez um material com tal problema. A Universidade Federal que... Então, portanto, essa implicação, ela é muito importante, e aí eu acho também que uma das estratégias, né, de discussão muito importantes que nós devemos fazer nas nossas aulas é mostrar, já estou adiantando isso, mostrar o quanto que muitas vezes essa rede de leitura e de escrita, ela não pode ser tão individual, tão solitária. Ela vai envolver várias pessoas, vários atores, né? Nesse sentido de que alguém faz um rascunho, passa para o outro, esse outro também dá os seus palpites, e no final, a promoção que há é em relação a que o nome da instituição, ela está em jogo ali, então, portanto, não é simplesmente uma produção que vai com essa assinatura mais personalizada, embora, claro, possa ter alguma influência de um estilo de alguém que, pelo lugar que ocupa, estabelece uma determinada influência, né? E um outro aqui, muito interessante também, não que eu esteja colecionando erros, não, viu, gente? Mas é no sentido de mostrar para vocês
o quanto que não estamos lidando aqui simplesmente por uma questão de erro, mas as repercussões que são trazidas do ponto de vista das leituras ou desses lugares sociais. Esse aqui eu vi que recentemente também teve um muito parecido, que descobriram um ladrão, olha lá, polícias acham o carro roubado com placas de Florianópolis. Então, olha lá, quer dizer, o Florianópolis. Então, isso é muito interessante porque, mais uma vez, aí, ó, algo extremamente oficial, que é uma placa, né? Uma placa que faz uma identificação. Então, se você verifica um tipo de problema desse tipo, isso aí foi uma desatenção muito grande que comprometeria muito que sujeitos. A gente poderia pensar, o sujeito importante lá, que é esse sujeito institucional, que é o Detran. Bem, eles não vão ter esse descuido. E aí, então, portanto, o descuido passou a ser uma evidência realmente de algo fraudulento, etc. Então, volto a insistir nisso. Não que as práticas profissionais elas envolvam só documentos. Claro que no nosso cotidiano nós temos muitas ações que têm a ver com textos mais transitórios, textos que servem para um certo imediatismo. Mas existem outros que têm essa força muito maior. Então, as discussões, eu acho que elas vão muito em torno dessas variedades. Então, por isso que a nossa ambição aqui é uma ambição de tentar compor um quadro de exemplos e de situações que, de certa maneira, caracterizam o que é esse fazer profissional do educador, do professor da educação infantil, que leva em conta não essa primeira preocupação de uma correção em si, mas algo que caminhe para essa adequação, para essa reflexão de algo que seja um pouco mais funcional. Claro que, e aí para terminar, até o momento eu destaquei muito a questão de textos escritos, o registro escrito. E aí fica parecendo que nós não vamos discutir também situações que envolvam práticas mais orais. E aí, então, nesse sentido, para complicar um pouquinho mais os conceitos, quando a gente fala em letramento, não é só, obviamente, o mundo da escrita, do registro. Porque, por exemplo, quando você lê em voz alta um texto, ou quando você fala alguma coisa, mas que remete a uma determinada situação que lembra as práticas de escrita, mesmo sendo da oralidade, ela também vai ser considerada uma prática de letramento. Então, não é que letramento é só a escrita. Então, nesse sentido, quando a gente pensa, por exemplo, principalmente nas interações face a face, em que você precisa argumentar, que você precisa apresentar, né, uma determinada característica, uma determinada situação, né, de algo que você precisa trazer argumentos dessa natureza na conversa face a face, nós também vamos verificar que há certos procedimentos também em relação a isso. Por exemplo, desde coisas mais óbvias de que um profissional, por exemplo, evidentemente, ele não pode colocar um palavrão, por exemplo, quando ele vai discutir com alguém. Então, quer dizer, você tem aí uma seleção importante de palavras, assim como, por exemplo, eu também não vou dizer de qualquer jeito. Então, nesse aspecto, acaba que a nossa fala também, como profissional, ela acaba trazendo alguns traços que não são esse do cotidiano. Bem, com isso não estou querendo dizer que nós vamos ter aula de oratória ou de retórica, não. Não é nesse sentido, não. Mas é no sentido de mostrar, por exemplo, que há uma relação aí muito mais complexa entre falar e escrever, entre essas práticas orais e essas práticas de escrita, que constitui, muitas vezes, então, portanto, o letramento. No entanto, pelo próprio título, né, que está presente aqui na nossa discussão, nós enfatizamos ali muito
de forma ambígua, nós gastamos um bom tempinho ali, porque nós colocamos práticas de escrita. Então, no primeiro momento, fica parecendo que a gente está só o ato de escrever. Mas, na verdade, ali o escrita pode ser entendido também como esse material que circula, então, portanto, estamos na condição de leitores também, mas também essas situações em que o próprio modelo ou o próprio esquema de escrita influencia também as nossas práticas orais, em termos de um comportamento esperado, em termos de uma postura esperada diante da linguagem. Bem, eu acho que eu espero ter trazido uma série de tópicos que vão fazer parte da nossa discussão nesses encontros que nós teremos, né? Claro que nos encontros em sala de aula, muitas das questões serão debatidas de uma forma mais intensa, porque nós vamos vivenciar, então, portanto, não é algo para caracterizar de uma forma externa, né? E reforço o nosso pedido de que vocês, por favor, se sintam muito à vontade para propor uma crítica, na verdade, mais do que propor crítica, refletir sobre o cotidiano de vocês, trazendo exemplos. Não precisa trazer exemplos no sentido só concreto, não, mas no sentido de certas situações que vocês vivenciam, para que a gente também tenha uma noção de se estamos ou não aproximando desse cotidiano, né? E para a gente também é muito importante que haja essa aproximação para que o curso tenha a dinâmica que foi criada, né, para as aulas. Então, acho que antes de encerrar, eu poderia passar, então, a palavra, né, tanto para os meus colegas, né, e para o público, né, para vocês aí, que agora já são, então, portanto, alunos, né, desse curso. E termino, pelo menos, essa parte dizendo a nossa imensa alegria de recebê-los aqui. Isso é muito claro, né, em relação a essa promessa, né, de boas discussões que se anunciam, né? Só para complementar um pouco do que você está falando, Gil, quando você coloca da necessidade e da possibilidade de vocês estarem com documentos, registros, não é objetivo do curso analisar o formato, o que está sendo pedido nesses registros, mas, ao mesmo tempo, também é uma oportunidade, uma possibilidade de estar trazendo para nós, da secretaria, uma visão suas do que vocês estão vivenciando com esses registros. Então, quando você fala lá do exemplo lá do filho legítimo, aquela anamnese ela já está sendo utilizada há muito tempo e a gente já na secretaria já viu a necessidade de estar revisando, né? Tem algumas coisas ali que elas são repetitivas. Quem sabe, num diálogo, a gente não possa também estar buscando, trazendo da discussão de vocês as possibilidades de mudança naquele documento, né? A gente tem alguns documentos que são de exigência mesmo, né? Que a gente precisa, a partir do momento que a gente agora tem o percurso, né, das crianças e que o relatório vai junto do percurso das crianças ao longo da vida escolar dela. Então, a gente tem que se preocupar com esse relatório, com que formato que esse relatório está sendo apresentado. Então, para isso, a gente teve o curso, né, algumas pessoas participaram do curso de avaliação. Eu acho que essa é uma oportunidade de diálogo, embora, né, seja o objetivo do curso, não especificamente seja esse, mas é uma oportunidade de abertura de um diálogo, tanto com a universidade, que pode trazer para a gente elementos para essa análise, para que a gente, né, se debruce sobre esses documentos, mas também de trazer da vivência, né, dos professores o que está sendo realmente, está tendo uma utilidade dentro do cotidiano do trabalho de vocês,
na anamnese, por exemplo, tem um objetivo muito grande de conhecer a criança, de conhecer a família, de conhecer um histórico da criança, da vida dela até a entrada na instituição e daí por diante. Então, acho que é um momento que vocês também, é lógico, não vai tomar o tempo do curso só para isso, mas que a gente esteja aberto também a ouvir as sugestões de vocês e ver, dentro das nossas possibilidades, do que a gente pode avançar nas possibilidade de modificação desses documentos, tá bom? Obrigada. Na verdade, quando pensa em profissão, ainda mais uma sociedade dinâmica, como todas são, a gente tem que ter abertura para, obviamente, produzir as críticas e receber as críticas. Então, obviamente, que essa questão dos instrumentos, ela... falei que não é o primeiro aspecto, mas, evidentemente, que precisamos estar atentos a essas questões, inclusive porque queremos um processo de educação mais produtivo nesse aspecto, né? Que não vire uma coisa... Se a gente identifica uma burocratização excessiva de um instrumento, é sinal de que ele não está funcionando. Então, a profissão aí não é o escrever pelo escrever, né? Mas simplesmente, ou o ler pelo ler. Vai se projetar as funções, exatamente. Então, está aberto ainda, que se pudermos esclarecer. Que é um de cada vez. Então tá bom. Quem quiser usar a escrita e não a oralidade... Fica com esse aqui, vê se está funcionando. Não, pera, liga. Nós estamos aqui no cantinho, né, os professores, formadores, e a gente não está sabendo se ficou claro que o primeiro dia a gente sempre tem uma preocupação com o local, né, não conhecer o entorno. Se ficou claro que era importante levar um lanchinho, porque a gente não sabe se a gente vai encontrar o local, né, para comprar, para dar uma saída no curso, se o entorno vai permitir que a gente tenha esse acesso. Então, a gente teve essa preocupação, assim como também o estacionamento. O primeiro dia vai ser uma surpresa para a gente do local. E a gente sabe que muitos trabalharam o dia todo, chegar lá, né, vai dar 8 horas, 8h30. A gente não gostaria que o primeiro dia isso fosse um empecilho, para aí a gente começar a ter que sair mais cedo, né, porque, como o Gil colocou, o curso não é tão extenso assim, né? Início de dezembro a gente já termina. Se a gente vai colocar o primeiro dia esse empecilho, a gente acha que compromete a abertura lá com a turma de vocês, tá bom? Tinha ficado claro isso? A prevenção, o Gil usou, né? Vamos prevenir. Então, prevenir o lanchinho, tá? Um ótimo exemplo da questão da cultura escrita. Aí, ó. Na verdade, esse material que estava disponível aqui na entrada, ele não é um material do curso. Então, na verdade, foi uma maneira de disponibilizar algo que é produzido aqui no curso de pós-graduação, em forma dessa revista, que, na verdade, estão todas disponibilizadas na internet. Hoje, essa revista nem é impressa mais, ela só é digital. E aí, então, isso aí é muito mais para vocês verificar o tipo de assunto que aparece aqui. É uma forma de seduzi-los para continuar. Só uma primeira sondagem muito rápida aqui, porque nós tivemos um primeiro perfil de que... não sei se você... Posso perguntar sobre a questão? Que é a questão de que, como nesse primeiro momento do curso foi privilegiado, como ação política da prefeitura, a questão dos professores que estão em estágio probatório, então, obviamente, muitos de vocês aqui estão recém-ingressos na prefeitura. Quando falo recém-ingresso, o quê? 1 ano? 3 anos? 3 anos, então, é porque eu pensei no último concurso, então não tinha essa noção. Então, e principalmente também em relação a o que é uma expectativa em relação a esse profissional da educação infantil. Então, nesse aspecto, por exemplo, muitos de vocês, por isso que eu queria fazer essa primeira
essa primeira consulta aqui, realmente, né? A questão de nível superior. Quantos de vocês... Um número, pelo menos nesse grupo aqui, alto, né? Então, eu queria emendar, na verdade, com a resposta em relação à revista, que obviamente, quando a gente pensa na formação continuada, tem alguns graus que têm muito mais importância na carreira. Então, não é que a gente vai desvalorizar o nosso curso de atualização, não, porque a atualização é uma coisa muito boa, mas ela é por um período muito curto. Então, vocês vendo, um curso de 30 horas é muito pouco. Então, portanto, essa ideia do mestrado, hoje, por exemplo, nós temos aqui na faculdade o mestrado profissional, aí, de novo, o termo profissional aparece, que é o quê? Para o professor. Então, espera-se que ele já esteja envolvido, né, na sua prática profissional, que é essa prática docente. E aí, então, portanto, essa revista, na verdade, é um convite a entrar nesse mundo também acadêmico e não só o profissional. E, portanto, no nosso caso, talvez essa divisão entre o profissional e o acadêmico, ela é muito tênue, é muito frágil, porque, na verdade, há práticas que são compatíveis para as duas situações. Noite. Eu cheguei 20 minutos atrasada. Qual o seu nome mesmo? Ô, Vânia, é para você que eu quero falar. Eu não sei se é a pessoa que é responsável por essa parte, mas quando você se referiu à documentação, à anamnese, eu queria falar aqui só uma observação, porque eu sou novata na prefeitura e eu tive a oportunidade de fazer uma anamnese. E eu percebi que a pessoa que eu entrevistei, ela ficou inibida. Então, assim, no meu olhar, eu assim penso que ela deveria ser ou deixada na secretaria, ou feita, sabe, assim, uma outra forma de preencher. Porque eu não senti a entrevistada à vontade, mesmo que eu a deixasse à vontade, e eu acho que ela omitiu algumas informações pela classificação mesma do documento. Então, é só essa observação, não é crítica, foi o meu olhar. Eu não sei se é relevante, mas eu acho que é uma forma de se pensar. Muito obrigada. Boa noite. Na hora que eu comecei a falar dos documentos, eu falei exatamente da anamnese, porque a gente, lá na secretaria, já está com essa preocupação, né, de reformular a anamnese. A gente entende a necessidade dela, né, mas a gente já entendeu que, da forma como ele está, ele precisa realmente ser reformulado. Tá? A gente já está pensando nisso, e agora, com a colaboração de vocês, acho que você vai ficar mais rico ainda. Eu posso fazer uma promessa. Isso vai ser tratado um pouquinho, né, nas nossas discussões. Não nesse sentido de alterar, mas no sentido de entender mais o processo e, de certa maneira, trazer elementos que possam contribuir, inclusive, para trazer essa segurança mesmo que você indicou aqui, né? Que é muito importante, realmente, para o sucesso dessa interação com esse objetivo, né? Podemos encerrar, então? Então, só antes de vocês saírem, então, só um minutinho, por favor. Reforço, então, a nossa... Vou repetir essa palavra, porque ela é a palavra, eu acho, mais adequada, a nossa grande alegria de poder tê-los aqui nesse curso, né? E, certamente, vamos ter momentos de muito proveito dos dois lados, eu acho que espero, da nossa parte e da parte de vocês. E, lembrando, acho que isso é importante, que também, já que eu falei da questão institucional, hein? O curso
ele é organizado pelo SEALI. Então, aqui, as informações sobre a secretaria do curso ou questões relativas ao curso devem ser dirigidas aos professores que estão orientando aí as atividades. Claro que a gente tem uma ótima relação com a prefeitura, não é isso não. Nós começamos, inclusive, o encontro de hoje sobre isso, mas a gestão do curso, claro que eles estão opinando muito, isso é extremamente importante, né? Mas eu falo mais do lado, realmente, da gestão do próprio curso, tá certo? Então, não é a prefeitura que responde sobre questões de falta, sobre questões dos lugares, embora também estejamos usando várias escolas, vários espaços de escola. Então, sempre alguma questão relativa ao curso, referente aos próprios lugares, inadequação de uma sala, ou problemas que, eventualmente, tiver. Então, o primeiro interlocutor é o professor, porque aí sim, esse professor relata aqui para o SEALI e a gente negocia com a prefeitura as possíveis soluções. Lembrando que, para muitas turmas, o início é na semana que vem e, para outras, a semana seguinte. Então, o calendário não é igual para todo mundo, porque isso tem a ver também com a própria disponibilidade da equipe em relação aí ao calendário. E dos próprios espaços também. Então, sucesso para nós todos nessa empreitada e vai ser muito bom continuar essa convivência com a prefeitura. Então, boa noite, tenham um bom fim de semana.